O declínio econômico e social dos Estados Unidos tem provocado o êxodo em massa de americanos para o México e outros países da América Latina. O sonho americano está desmoronando. De fato, quase 2 milhões de americanos atualmente vivem no México. A maioria desses imigrantes se muda para esse país devido ao alto custo de vida. Atualmente, a Califórnia é um dos estados mais caros do mundo. Nos Estados Unidos, os preços da maioria dos serviços estão aumentando, especialmente os custos de habitação. No passado, os latino-americanos emigravam para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Tanto é assim que hoje, quase 63 milhões de hispânicos vivem nos Estados Unidos, mas agora as coisas estão piorando para o país norte-americano. Pela primeira vez na história, quase 2 milhões de americanos vivem no México. Tudo é mais caro nos Estados Unidos e na Califórnia, desde habitação, aluguel até gasolina. Devido aos custos extremamente altos, os americanos começaram a emigrar para outros estados e também para o México. Alguns são imigrantes legais, outros não. Os americanos estão imigrando para o México e a América Latina. Sim, o sonho americano está morto. E os americanos estão deixando o seu país. A América Latina é um de seus destinos favoritos, especialmente o México. Pode-se pensar que isso seria algo bom para o povo mexicano. Afinal, os cidadãos norte-americanos trarão dinheiro e ajudarão a economia. No entanto, infelizmente, isso é um problema muito sério para a América Latina. Esse tipo de imigração tem um grande problema: a gentrificação. A migração para o México tem causado sérios problemas para a população local. Neste vídeo, analisaremos as razões pelas quais os americanos emigram para o México e também exploraremos por que essa imigração está causando tanto dano ao povo mexicano. A palavra-chave aqui é a gentrificação e os americanos a estão provocando. Os Estados Unidos são um símbolo de riqueza e segurança, a terra prometida do mundo. O sonho americano está na história de milhões de imigrantes que se estabeleceram no país, desde europeus até africanos, asiáticos e hispânicos. Há tantos latinos nos Estados Unidos que quase 1 em cada 4 americanos tem raízes hispânicas. A motivação dessas pessoas para vir para os Estados Unidos era uma vida melhor. Muitos o fizeram solicitando visto de turista com o objetivo de permanecer no país, enquanto outros atravessaram a fronteira ilegalmente. A maioria dos latinos que vivem nos Estados Unidos pode atestar que estão melhores economicamente nos Estados Unidos do que em seus países de origem. Mas pela primeira vez na história as coisas estão mudando. Antes, se as pessoas trabalhassem, economizassem, se esforçassem, era provável que pudessem alugar uma boa casa ou até mesmo comprar a própria. Mas ultimamente as coisas mudaram drasticamente. Os preços imobiliários nos Estados Unidos continuam a subir. Há apenas 10 anos, a casa média nos Estados Unidos custava cerca de $250 mil, enquanto hoje essa mesma casa custa cerca de $400 mil, o que significa que o preço de uma casa de $250 mil quase dobrou em 10 anos. O que significa que o preço de uma casa de $250 mil quase dobrou em 10 anos. No entanto, o grande problema é que os salários das pessoas mal aumentaram. Nos últimos anos, vimos uma migração significativa de americanos para o México, principalmente em estados fronteiriços como a Península da Baixa Califórnia. Nos últimos anos, devido à pandemia, vimos um aumento significativo. Isso ocorre devido ao baixo custo de comprar imóveis no México, que é muito mais barato. Para analisar em profundidade esse fenômeno que ocorre no México, é importante estabelecer alguns conceitos para entender essa situação, como a gentrificação. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Pela primeira vez na história, milhões de americanos estão deixando o país norte-americanos indo para o México, Costa Rica e outros países latino-americanos. Para dar um exemplo, o aluguel médio no centro de Nova York custa quase $4 mil por um apartamento de 1 quarto, enquanto na Cidade do México, você pagará apenas $780 pelo mesmo apartamento, o que é menos de 1/5 do preço na Big Apple. Baikun, um americano que fugiu dos Estados Unidos, afirmou: "Toda vez que você sai pela porta em Nova York, sente que está gastando cerca de $100, enquanto aqui no México você pode fazer o uso melhor do seu dinheiro." As coisas do dia a dia, desde comer até as despesas de subsistência e entretenimento, tornam a vida aqui mais acessível. Sua história pode parecer atípica no contexto da migração comum entre o México e os Estados Unidos, caracterizada pela imigração de centenas de milhares de mexicanos para o país vizinho a cada ano. O caso de Baikun não é isolado, mas tornou-se comum nos últimos anos na capital mexicana e em outras grandes cidades do país
que são atraentes tanto para americanos como para estrangeiros de todas as nacionalidades, protagonizando um fluxo de imigração inversa impensável até relativamente pouco tempo atrás. O México facilitou as coisas para os americanos e permitiu que eles trabalhassem remotamente, além de poderem aproveitar a taxa de câmbio, tornando seus gastos menores e o custo de vida mais baixo em comparação com seu país de origem. De janeiro a setembro de 2022, as autoridades mexicanas emitiram 8.412 cartões de residência temporária, TRT, para americanos, um aumento de 1.574 solicitações, equivalente a um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do governo mexicano. A gentrificação é um processo de reorganização urbana e social de uma área que provoca o deslocamento gradual dos moradores locais por outros de maior status econômico e social. Em outras palavras, os ricos se mudam para um bairro mais barato, com pessoas locais de menor poder aquisitivo, fazendo com que as propriedades se valorizem e as pessoas com menos recursos se mudem para outros lugares. Em outras palavras, a gentrificação faz com que a população original de uma área ou bairro, a classe trabalhadora, seja gradualmente substituída por outro grupo de maior poder aquisitivo. A gentrificação está causando mudanças drásticas nas comunidades mexicanas, que viram os preços das moradias aumentarem drasticamente. Esse fenômeno migratório tem causado um aumento nos aluguéis e nos preços nas áreas onde os americanos chegam, o que tem levado os moradores locais a deixar suas casas devido ao aumento excessivo dos preços. Os locais não conseguem mais lidar com os novos preços. Ou seja, os custos começam a subir à medida que os ricos demandam moradias e serviços, o que torna tudo mais caro. E é exatamente o que está acontecendo. Os americanos emigraram para o México e outros países da América Latina e, é claro, trouxeram salários elevados e muito dinheiro que usaram para alugar e comprar casas, mas também para gastar em restaurantes e outros serviços. No entanto, ao fazer isso, criaram uma demanda artificial. Como os preços nessas cidades latino-americanas são acessíveis para os americanos, mas não para os locais, a chegada dos americanos a essas cidades fez os preços subirem devido à demanda e o aumento é bastante exagerado, mas para os norte-americanos isso não importa muito, já que estão dispostos a pagar um pouco mais. Graças a essa imigração de americanos, os custos aumentaram a ponto de os habitantes de algumas regiões não poderem mais viver lá ou comer em restaurantes e bares, pois o dinheiro já não é o suficiente. Isso está acontecendo em toda a América Latina, desde cidades como Tijuana até Mérida e desde San Miguel de Allende até cidades como San Juan, em Porto Rico, e San José, na Costa Rica. A pandemia forçou todos a ficar em casa, o que levou as empresas a se adaptarem a essa medida, resultando em uma migração para o mundo digital. Hoje em dia, as pessoas não apenas têm reuniões virtuais, mas também entrevistas, assinam documentos governamentais e até podem se casar virtualmente. Isso gerou uma nova tendência, a de poder viver longe dos escritórios de trabalho sem deixar de receber o mesmo salário. Por causa disso, muitas famílias começaram a migrar para outros lugares. Considerando os altos custos de moradia em Nova York, os americanos estão fugindo do México e outros lugares da América Latina, causando mais dificuldades para as comunidades locais. A grande queixa contra os latinos sempre foi que eles emigram para os Estados Unidos sem documentos, sem pagar impostos, que não se adaptam. No entanto, agora a situação é completamente inversa. Neste caso, são os americanos com dinheiro que estão gentrificando a América Latina. A verdade é que o custo de vida na Califórnia é muito alto, e isso está causando cada vez mais imigração, a ponto de o crescimento da população na Califórnia estar diminuindo exponencialmente. Sim, a imigração de americanos para o México é uma tendência que continuará nos próximos anos. O que você acha dessa imigração? Qual será o efeito disso para o México no futuro? Como sempre, você pode deixar suas respostas nos comentários, e se gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações, até o próximo vídeo.